Olá, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho. Nesta aula, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho vai lhe ensinar como ficam os exames médicos em meio à pandemia. Isso porque, em seu artigo 15, a medida provisória 927 determinou a suspensão da exigência de medidas administrativas relacionadas a exames médicos. Você verá, então, que essas medidas se aplicam aos exames médicos admissionais periódicos de retorno ao trabalho e de mudança de função, que não se aplicam, em regra, aos demissionais que têm um tratamento diferenciado. Você verá também que o médico coordenador do PCMSO pode dispor de forma diferente do que está previsto na medida. Vamos começar essa aula? O artigo 15, caput, fala o seguinte: durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, sejam clínicos ou complementares, exceto dos exames demissionais. Então, as regras que nós vamos ver agora se aplicam aos exames admissionais periódicos de retorno ao trabalho e de mudança de função, não se aplicando aos demissionais. Os exames médicos em geral, exceto os demissionais, estão, portanto, suspensos pela medida 927. Para que esses exames que deixarem de ser realizados, eles sejam realizados, a medida provisória estabeleceu um prazo de 60 dias do final do período de calamidade pública. A calamidade pública foi declarada mediante decreto legislativo número 6. Provavelmente o Congresso Nacional vai adotar uma nova medida legislativa, um novo decreto, para decretar, para reconhecer o fim do período de calamidade. Então, a contar desta data de publicação do decreto, se contará 60 dias para a realização desses exames. Então, quanto aos exames médicos, exceto os demissionais, eles devem seguir o regramento da 927, que prevê a suspensão da realização desses exames. Exceto aqui o parágrafo 2º, ele excetua, diz que se o médico coordenador do programa considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, esse médico, o médico coordenador, vai indicar ao empregador a necessidade de realização dos exames. Então, o médico coordenador do PCMSO, ele pode discordar do que dispõe a medida 927 e para aquela empresa, naquelas funções, naqueles casos concretos, obrigar, determinar que o empregador faça, sim, os exames. Aqui a gente tem um médico coordenador e aí alguns riscos ocupacionais, riscos ergonômicos, químicos, físicos e biológicos. Quaisquer riscos, riscos ergonômicos poderiam ser tanto físicos quanto psicossociais, riscos de adoecimento mental. Quanto ao exame demissional, ele já tem um regramento na NR7 estabelecendo que, dependendo do grau de risco da empresa, ele fica dispensado se o último exame ele é relativamente recente. Aqui o parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, que o exame demissional ele será dispensado caso o exame anterior, o último exame, o exame mais recente, tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então, se o trabalhador realizou um retorno de função, um retorno ao trabalho, uma mudança de função periódico ou mesmo admissional, nos últimos 180 dias antes da demissão, o empregador não precisará obrigatoriamente submeter este trabalhador a exame médico. Então, chegamos ao fim dessa aula, na qual você aprendeu que a medida provisória 927 alterou o regramento dos exames médicos. Você viu também que os exames demissionais têm um tratamento diferenciado e que se o empregado tiver realizado o exame nos últimos 180 dias, não deverá obrigatoriamente realizar um demissional. Você viu também que o médico coordenador do PCMSO tem o poder, a capacidade, a competência de dispor completamente diferente da medida do 927. Afinal, ele que conhece a realidade dos riscos daquela empresa. Muito obrigada por ficar conosco em mais essa aula. Fique ligado na playlist de vídeos aqui da INIT. Um abraço!